Ok, torcedor bicolor, seja bem-vindo para mais um vídeo no seu canal MB Paixão. Bora falar do Papão da Curuzu, bora falar do maior clube do Norte, o maior campeão da Amazônia. Tamo junto? O agora 51 vezes campeão paraense, bora pra cima. Agora a ficha é Série C, né? Vamos mudar essa chave aí, vamos esquecer o que passou nesse meio de semana e vamos focar no Brusque, que é o primeiro jogo do Paysandu em casa nessa Série C, beleza? Paysandu que vai agora para uma sequência de 2 jogos, tá? E a gente vai falar muito desse jogo depois da nossa vinheta. Então vai logo deixando o teu like, né? Se você gosta desse tipo de conteúdo, dá essa moral pra gente. Se você não for inscrito no canal, te inscreve, ativa o sininho para as notificações, comenta e compartilha. Que ao fazer tudo isso, você vai estar concorrendo a uma camisa do Papão da Curuzu oficial, assim que o canal bater a meta de 1000 inscritos. Positivo? Tamo junto? Galera, temos aqui algumas pautas, né? A gente vai ficar ligado, né? Eu vou falar disso, né? O desempenho do Paysandu nessa partida contra o Brusque vai ser suficiente uma vitória? Vocês acham que uma vitória magra do Paysandu vai conseguir resgatar o bom momento bicolor? Em que ponto essa goleada de 7-0, né, pode influenciar na partida do Paysandu contra o Brusque? Será que os jogadores da base do Papão continuam prestigiados dentro do elenco? Ou essa mudança de rota que o Alberto Maia falou no pronunciamento vai ser justamente a retirada da galera da base do elenco? Paysandu vai contratar a rodo agora? Vamos ficar de olho aí nas atitudes da diretoria do Paysandu depois desse ponto fora da curva no planejamento. Beleza, galera? Vamos falar aqui de um nome. Será que é verdade? Será que não é? Que pode estar pintando no ataque do Papão da Curuzu. Beleza? Tudo bem? Um outro detalhe aqui é que a imprensa de Brusque, né, está confiante na vitória do Brusque depois dessa goleada de 7-0. A gente vai comentar tudo isso aí depois da nossa vinheta. Então não sai daí e aguarda que é rapidinho, a gente volta já já. Ok, torcedor bicolor, estamos de volta, sem mais enrolação, bora falar do Papão da Curuzu, bora falar no próximo compromisso do Papão aí, que será agora pela Série C do Campeonato Brasileiro. Vamos começar aqui com a tabela, né, de jogos e a classificação. Vamos primeiro para a classificação, beleza? Tudo bem? Então bora lá. Na verdade, a gente vai falar dos resultados, né, dos jogos de hoje da Série C. E aí sim nós vamos para a tabela, né, porque começa a se definir o posicionamento completo da tabela a partir dessa segunda rodada, beleza? Então, hoje, vamos lá. Só um detalhe aqui. Vamos lá. Nesse sábado, né, nós tivemos pela segunda rodada da Série C, tá? O Brusque recebendo, né, no estádio Domingão, tá? O Floresta recebeu o Santa Cruz, tá? Floresta recebendo o Santa Cruz. Esse jogo teve início às 17 horas, beleza? O resultado final dessa partida foi 1-1, tá? A gente vai já explanar aqui para você como foi os momentos desse jogo aí, né? Então, bora ver aqui, né, como se deu essa partida, né? E o jogo foi definido no primeiro tempo, né? O time do o time do Floresta saiu na frente aos 33 minutos do primeiro tempo, tá? Fez 1-0, certo?
E logo em seguida, o time do Santa Cruz empatou a partida, né? Dando aí números finais ao jogo, tá? Então nós tivemos essa partida de hoje entre Floresta e Santa Cruz, né? Placar final 1-1, positivo. Na Fonte Luminosa, a Ferroviária, lembrando que a Ferroviária é uma das equipes que foi rebaixada com o Paysandu para a Série C, tá? Que está indo para a sua segunda partida. Esse jogo foi na Fonte Luminosa, em casa. Essa partida teve início às 8 da noite, né? Mais conhecido como 20 horas, né? E o Botafogo, né, da Paraíba, conhecido como Belo, saiu vitorioso, né? Venceu aí por 2-0, fora de casa. Inclusive, esse jogo, essa vitória do Botafogo o credenciou a assumir a liderança, mesmo que provisória. Positivo? Certo? Na Arena Barra Futebol Clube, né? O Barra de Santa Catarina recebeu o Maranhão, né? Atlético Clube, famoso MAC, beleza? E saiu vitorioso por 3-0, né? O Barra, que na sua estreia foi derrotado fora de casa, conseguiu aí sua primeira vitória no campeonato, jogando em casa, né? Esse jogo teve início às 8 da noite, jogando em casa diante do Maranhão. O MAC, que aí é um dos, assim como a Ferroviária, uma das equipes que tem 2 jogos e 2 derrotas, e aí já começam a ligar o sinal de alerta para o decorrer da competição, beleza? Amanhã, né, às 17 horas, no estádio Jonas Duarte, o Anápolis recebe a Inter de Limeira, ou o Inter de Limeira, beleza? Tudo bem? No estádio Centenário, ainda no domingo, o Caxias recebe o Confiança, tá? Tudo bem? Na Curuzu, às 17 horas, assim como o jogo do Caxias, às 17 horas o Paysandu recebe o Brusque, positivo. Então, esperamos uma Curuzu lotada para essa partida. O Paysandu aí vem querendo mostrar serviço depois dessa goleada sofrida diante do Nacional do Amazonas, né? Então, no Brinco de Ouro da Princesa, né? Muito bonito o nome desse estádio, né? Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani vai receber o Volta Redonda. O Volta Redonda que foi nossa vítima, né? Na rodada passada, tá? Esse jogo iniciará às 18h30, né? E aí a gente vai ver quem vai sair vitorioso dessa partida. No Etelvino Mendonça, também amanhã, porém às 19 horas, mais conhecido como 7 da noite, o Itabaiana, né, vai receber o Ipiranga de Erechim, Rio Grande do Sul, tá? Esse jogo aí também no domingão, beleza? No Carlos Zamit, em Manaus, o Amazonas vai receber o Ituano, esse jogo também às 19 horas. Perfeito? Tudo bem? E na segunda-feira, o Figueirense, às 20 horas, vai receber o Maringá. Perfeito? Agora vamos para a tabela, né? Vamos ver com esses jogos, com esses 3 jogos do sabadão, como que ficou a classificação, né, da Série C do Campeonato Brasileiro. Como eu disse antes, o Botafogo de Ribeirão da Paraíba, né? Eu sempre confundo com o de Ribeirão Preto, né? O Belo, Botafogo da Paraíba, assumiu a liderança do campeonato com 6 pontos, 100% de aproveitamento, né? São 2 jogos, 2 vitórias, nenhuma derrota, nenhum empate, né? 3 gols marcados, nenhum gol sofrido, saldo de gol de 3 tentos, positivo? Na segunda posição nós temos o Floresta com 1 vitória, 1 empate, 2 jogos, né? Nenhuma derrota, tá? Marcou também 3 gols, certo? Tá? Sofreu 2, tem saldo positivo de 1. Na terceira posição nós temos o Santa Cruz também com 1 vitória, 1 empate, 2 jogos, né, realizados, 1 vitória, 1 empate, nenhuma derrota, 2 gols marcados, 1 gol sofrido, saldo positivo
de 1 gol. Ambas as equipes que eu citei agora, segundo e terceiro colocado, com 66% de aproveitamento. Na quarta colocação nós temos o Barra, né, que conseguiu sua primeira vitória, tá? Chegando aos seus primeiros 3 pontos em 2 jogos. É uma vitória, certo? Nenhum empate e uma derrota. Tem 3 gols pró, 1 sofrido, né, 1 contra, saldo positivo de 2 gols, né? Chegando aí aos seus 50% de aproveitamento na segunda rodada, beleza? Na quinta colocação nós temos o Ituano com 3 pontos, né? Tá? Uma vitória, tá? Nenhum empate. Cadê? Ituano, né? Na verdade o Ituano que tem um jogo, né? Um jogo. Ah, sim, verdade. Porque o Ituano tem um jogo porque ainda não jogou nessa rodada. O jogo é agora no domingo, tá? Então tem um jogo, uma vitória, nenhum empate, nenhuma derrota. Tem 2 gols pró, nenhum contra. Saldo positivo de 2 gols. É uma das equipes que está com 100% de aproveitamento, certo? Na sexta colocação nós temos o Maringá, 3 pontos. Na sétima colocação o Brusque, 3 pontos. Na oitava colocação o Amazonas com 3 pontos. Todos estes do Ituano para baixo, né? Do Ituano até o Paysandu, que está na oitava colocação, empatado com o Amazonas, tá? Tá tudo igual entre os dois, tá bom? Então eles ocupam a mesma posição. O critério para o Amazonas vir na frente na classificação é o ordem alfabética, tá? É esse o seguinte critério. Então, Paysandu e Amazonas estão na oitava colocação. A nona posição ela fica em branco. E aí nós temos 3 times na 10ª colocação, que é o Figueirense, o Guarani e o Ipiranga, todos com 1 ponto, né? Nenhuma dessas equipes jogou ainda. O Ipiranga ainda joga, né? O Guarani ainda joga e o Figueirense ainda joga, beleza? Todos têm somente um jogo, tá? Na 13ª colocação nós temos o Maranhão, que é o MAC, né? Maranhão Atlético Clube, né? Que tem 2 jogos, certo? 1 ponto, ou seja, uma derrota e um empate, nenhuma vitória, tá? Assumindo aí a 13ª colocação. Agora vem aquela sequência de clubes que mesmo com 2 jogos não tem nenhum ponto marcado. Nós temos nessa condição o 14º, que é o Caxias, né? Empatado com ele está a Inter de Limeira, também na 14ª colocação, está tudo empatado. A 15ª fica em branco e nós temos o 16º, que é o Confiança, né? Com 0 pontos. O Itabaiana, né? E o Volta Redonda também estão empatados com Confiança na 16ª colocação. Essa ordem se estabelece a partir da ordem alfabética, beleza? Todos com 0 pontos, tá? Uma derrota, nenhuma vitória e nenhum empate. Vão jogar ainda a sua segunda partida. Em 19º, né? Do 16º, né? O 17º está em branco, o 18º está em branco. Aí nós temos o 19º, que é o Anápolis, tá? O Anápolis que subiu uma posição, mesmo não jogando ainda, né? Tá? Tava na lanterna, subiu para a 19ª colocação, porque a Ferroviária perdeu seu jogo. E com essa derrota veio para a segunda derrota. Está aí com um jogo a mais, amargando a lanterna do campeonato, a Ferroviária, né? A Ferroviária tem que ligar o sinal de alerta bem cedo aí no campeonato, beleza? Então a classificação é essa, né? Os jogos são esses. Bora analisar um pouco esse jogo entre Paysandu, né? E Brusque, né? Paysandu e Brusque, que não vai ser um jogo fácil, né? Devido às circunstâncias que se apresentam para essa partida. A gente vai falar aqui a escalação do Paysandu para esse jogo, né? Eu estou confiante, porém muito chateado ainda, né? Muito chateado com esse descaso da diretoria e da presidência do Paysandu com esse confronto com o Nacional, né?
Eu não tinha em mente que o Paysandu ia fazer, né, que a diretoria do Paysandu ia fazer essa palhaçada de escalar um time desqualificado, vamos dizer assim, para enfrentar o Nacional, né, e fazer o Paysandu passar esse vexame que o Paysandu passou. Isso foi um vexame, galera. Isso aí não entra na minha cabeça você expor essa garotada dessa forma. Deixa aí nos comentários se você concorda com essa minha opinião, que independente da idade, independente da equipe que está entrando, se é a Dente de Leite, se é a Sub-50, né? Se é os veteranos, cara, tem que jogar com amor à camisa, tem que fazer todo o esforço aí para sair vitorioso, cara. A gente não pode dar mole, a gente não pode entrar nunca numa partida de qualquer campeonato que seja para fazer vergonha, cara. Sabe? Não entra na minha cabeça isso aí, né? Então bora lá, bora falar dessa partida aqui, tá? Vamos aqui. Vamos lá, vamos lá. Como eu disse, né? Esse jogo vai ser na Curuzu, tá? O Paysandu aí, a gente vai analisar. Galera, eu tenho uma situação aqui para expor para vocês, tá? Amanhã, né? O jogo do Paysandu vai ser às 5 da tarde, né? Horário oficial 17 horas, 5 da tarde, certo? Esse jogo vai ser na Curuzu, beleza? E eu vou estar muito ligado, galera, não só no placar desse jogo, mas no comportamento do elenco do Paysandu nessa partida, sabe? Eu gostaria muito de saber se o Paysandu, para essa partida contra o Brusque, vai ter dificuldade, se o Paysandu vai entrar alinhado, se o Paysandu vai tocar bem a bola. Eu vou entrar ligado, se o Paysandu vai ter jogadas ensaiadas, eu vou anotar tudo para mim falar para você depois do jogo na segunda-feira. Beleza? Ou então no domingo do nosso pós-jogo. Sabe por quê, galera? Porque nós estamos vendo uma prioridade para a Série C, certo? Tivemos essa situação da prioridade tão levada a sério dentro da presidência, dentro do clube Paysandu Esporte Clube, que isso se refletiu num dos maiores vexames da atualidade do Paysandu, né? Então eu quero saber se passar por isso, né? Se passar por essa goleada diante do Nacional, valeu a pena. Se o Paysandu vai chegar diante do Brusque e vai passar o trator como o Nacional fez com o Paysandu. Porque para mim só vai se justificar submeter a base do Paysandu ao que aconteceu se o Paysandu chegar diante do Brusque, fazer valer o mando de campo e fazer um bom jogo e meter no mínimo 3-0 diante do Brusque. Para mim, se vier um placar de 3-0 para o Paysandu, fora o baile, amanhã diante do Brusque, aí eu dou o meu ok para esse planejamento. Não quero que aquela situação se repita, mas aí eu digo que deu certo, tá? Mas uma derrota com 1-0, gol de bola parada, tomando sufoco, a gente vai para cima dessa diretoria. E principalmente dessa comissão técnica. Porque não dá para você poupar, por exemplo, o Ítalo de 3 partidas, cara. E ele chega lá para sair em branco. Não dá. Eu quero esse cara correndo por 5 do elenco do Paysandu. Menos que isso não dá. Agora, como ele já tem reserva, pode ser que ele não jogue o jogo todo, mas a gente vai cobrar desse time do Paysandu, porque o que a diretoria do Paysandu, junto com a comissão técnica, fez o Paysandu passar, fez essa, vamos dizer assim, essa página vergonhosa na nossa história, essa mancha vergonhosa na nossa história, por conta de privilegiar a Série C. Eu quero ver se realmente esse privilégio vai dar frutos. Eu quero ver. Beleza? Vamos falar um pouquinho de mercado da bola, galera. Vamos falar aqui de mercado da bola. Me parece que o Paysandu tem conversas avançadas com Jonas Toró. O Toró, pessoal, ele estava atuando pela Ponte Preta, tá? E o Paysandu tem monitorado os jogadores da Ponte Preta, né? Nós vimos isso aí acontecer com... Deixa eu ver só o nome dele aqui, na minha última anotação.
Ahn, Rapidinho, pessoal. Cadê o nome do cara, meu Deus? Anotei aqui. Bruno Lopes, tá? Então tá aí. Nós vimos o Paysandu nessas conversas, nessa novela com Bruno Lopes aí. Agora entra na briga o Jonas Toró, né? Que atuou na base do São Paulo, jogou muito tempo no RB Bragantino, né? Foi jogar na Ponte Preta, parece que agora está no Botafogo de Ribeirão Preto, não quer mais continuar no Botafogo de Ribeirão Preto, por isso o Paysandu monitora a situação do atleta e pode ser que ele feche com o Paysandu assim que a janela abrir. Caso ele venha a rescindir o contrato, eu não sei se pelo fato dele rescindir o contrato com a janela fechada, ele vai poder assinar com o Paysandu. Mas a gente vai ficar de olho na movimentação aí, caso ela ocorra, beleza? Caso seja confirmado o interesse do Paysandu nesse jogador. Aí eu gostaria que você, torcedor, colocasse aí nos comentários, por gentileza, se você concorda com a contratação de Jonas Toró, ou se é um jogador que, na sua opinião, vem para cá para ganhar muito, para não jogar tanto e fazer o que muitos dizem, né? Roubar para cá, para o norte, beleza? Tudo bem? Aqui no Papão da Curuzu. Tá certo, galera? Então a gente vai ficar monitorando essa situação também. Beleza? Tudo bem? Bora falar um pouco da imprensa lá de Brusque, né? Eu vou encerrar aqui com a escalação, tá, pessoal? Beleza? Eu tenho algumas coisinhas para falar ainda. Vamos lá. A imprensa de Brusque, eu tenho visto alguns vídeos da imprensa. Alguns jornalistas, antes do jogo de quinta, davam um empate do Brusque contra o Paysandu, um bom resultado, né? Um resultado que faria com que o Brusque se saísse dessa segunda rodada melhor do que o Paysandu, perfeito? E eles achavam que vencer é possível, mas essa vitória não era tão próxima, era um pouquinho distante na visão deles. Um empate era um placar mais provável e mais merecido para eles, né? Se a gente for observar, tanto o Brusque quanto o Paysandu venceram na estreia. A diferença é que o Paysandu venceu fora de casa, o que na minha visão foi muito bom, e o Brusque venceu dentro de casa, o que na minha visão essa comparação dá uma vantagem para o Paysandu, certo? E o Paysandu também venceu o Volta Redonda, né? Que na minha concepção é um dos atletas, é uma das equipes, perdão, credenciadas ao acesso. Para você ter uma ideia, o Brusque venceu o Caxias em casa por um placar apertado de 2-1. Já o Paysandu venceu o Volta Redonda, né, fora de casa por um placar apertado de 1-0, sendo que o Paysandu teve um gol mal anulado, né, pessoal? A arbitragem aí, lembrando que a Série C não conta com o VAR, beleza? Então, nessa primeira fase não teremos o VAR nas partidas e isso pode gerar aí, né, muita discussão e muita polêmica durante e depois de cada jogo, beleza? Tudo bem? Bora lá. A gente tem também aqui para falar, vamos continuar falando um pouco da imprensa. Diante disso, a imprensa de Brusque, ela começa a achar uma vitória do Brusque sobre o Paysandu algo plausível, algo bem mais fácil de acontecer agora, depois dessa goleada, do que antes. Mas eles também reconhecem, né, que a equipe que vai entrar a campo é muito diferente daquela equipe que jogou contra o Nacional, tá? E também reconhecem e afirmam que o Paysandu vai se preocupar muito com o resultado desse jogo, porque vem pressionado, né, para essa partida da Série C por conta dos 7-0 que sofreu, porque estava priorizando a Série C. Ou seja, se você abdicou praticamente de uma competição durante 2 rodadas para privilegiar a Série C e esse resultado não vem, todo mundo vai para cima de você. A imprensa, a torcida, né?
todo mundo cobrando aí o porquê que esse planejamento ocorreu dessa forma. E eu concordo com essa opinião, tá, pessoal? Eu concordo e eu assino embaixo sobre isso. A gente vai para cima sim, por quê? Porque não vale a pena tomar de 7 do Nacional para chegar na Curuzu amanhã e ganhar de 1-0 com gol de bola parada tomando sufoco. Não dá. Para mim, o Paysandu tem que jogar por música, né? Amanhã contra o Brusque e meter no mínimo 3-0 para lavar a alma do torcedor bicolor, né? A gente merece isso pelo que a diretoria e a comissão técnica fez a gente passar no jogo passado. Ainda tem um detalhe, tá rolando uma covardia aí, né? E eu espero que vocês da imprensa parem com isso, de tentar mascarar o vexame do Paysandu, culpando o Jean Drosni por metade ou mais da metade dos gols do Paysandu. O primeiro gol do Paysandu não foi falha do Jean, foi falha do nosso lateral lá, do Matheus, certo? O Matheus que falhou, ele deixou a bola quicar, a bola passou por cima dele e sobrou livre para o zagueiro, certo? No terceiro gol, sim, para mim a única falha do Jean Drosni no jogo foi no terceiro gol. No segundo gol, todo mundo está falando que o Jean Drosni poderia ter defendido, mas cadê os zagueiros para cortar a bola? A bola foi cabeceada no primeiro pau, foi cabeceada no segundo pau e foi cabeceada dentro da pequena área e não tinha um zagueiro para ajudar. Todo mundo ficou olhando. Agora é muito fácil criticar o Jean Drosni como se ele fosse o único costa larga do time. Beleza? Tudo bem? Então bora lá. Só para lembrar também aqui, teremos um próximo compromisso pela Copa Norte já na semana que vem. Eu só vou confirmar o local e a data desse jogo. Eu sei que é em Belém, mas não sei se vai ser no Mangueirão ou se vai ser na Curuzu. Provavelmente na Curuzu. Eu só vou ficar de confirmar o horário com você. E esse jogo é contra o Independência do Acre. Eu queria que esse jogo fosse contra o segundo colocado, que se eu não me engano, é o... Eu vou lembrar depois, né? Por quê? Porque o Paysandu vai pegar o Lanterna agora. Se o Paysandu vencer e o segundo colocado, que é o último jogo do Paysandu, também vencer, o Paysandu vai precisar de uma combinação de resultados aí, ou seja, vai ter que vencer os dois jogos e precisar de uma combinação de resultados e também quebrar esse saldo negativo de gols, que é de -6, até corrigindo a informação que eu dei no vídeo anterior, que eu falei que o saldo era de -9, não, o saldo é de -6, até porque o Paysandu já marcou alguns gols na competição e o saldo de gols é o número de gols sofridos menos o número de gols marcados, ou vice-versa, né? E aí você tem o número de saldo de gols e eu só computei os gols sofridos, tá? Beleza, galera? Então tá corrigido aí, né? Vamos para a escalação para a gente encerrar o vídeo. O Paysandu vai a campo com essa seguinte formação para essa partida contra o Brusque: Gabriel Mesquita no gol, Edilson na lateral, Castro e Lucão na zaga. Na minha visão, o Lucão, tá, pessoal? Pode ser o Quintana, eu tenho dúvida aí nesse jogador, mas para mim é o Lucão. Facundo Bonifácio na lateral esquerda, Caio Melo e Pedro Henrique como volantes, alternando aí quem é o primeiro e quem é o segundo volante, tá? Marcinho vem no comando do meio-campo, né, no setor de criação do Paysandu, beleza? Na ponta esquerda nós temos o Cleiton Pego, tá? Na ponta direita, Cauã Hinkel, né? Lembrando que o jogador Tylon, né? O jogador Tylon, que veio do Atlético Goianiense, está ganhando, retornando a ter condições. A qualquer hora pode pintar no jogo, né? Ou vir como titular para a próxima partida. Mas hoje, quer dizer, amanhã, o favorito para assumir o ataque, né, na ponta direita é o Cauã Hinkel. E na frente, o Ítalo Carvalho, né? O Ítalo que vem aí desse descanso prolongado de 3 partidas. Vamos ver como é que vem o Ítalo para esse jogo, beleza? Deixa aí no comentário a sua opinião, para a gente perceber aí se você gosta dessa formação, se você acha que tem que mudar alguma coisa. Se não tem outra coisa, é isso mesmo, é esse o time, bora para cima, rumo à vitória, né? E eu vou ficando por aqui. Amanhã a gente se encontra no pré-jogo e bora rumo a essa classificação para a Série B, que esse é o nosso objetivo. Para cima, papão, é nós, estamos juntos.